Isso aí. Bom dia. Brasil, Zil. Bom dia. Começando aqui do abastecimento. Muita calma, muita tranquilidade hoje. Eu vi o cachorrinho passando atrás, o outro me abre a porta no meio da rua. Tá bom o negócio. Achei que ele estava entrando e estava saindo. Vamos lá, bom dia. Bom dia. Sexta-feira, dia 6 de julho de 2018. Hoje é dia do meu desaniversário, eu já explico isso daqui a pouco. Os velhinhos vão saber, os leitores de gibis antigos vão saber, enfim. Pitoquinho e Pitocona estão em casa, dormindo, nesse momento, quentinhos, fofinhos. Pitoquinho não teve aula, ele tem aula normal, nesses dias dos jogos às 3 da tarde, até, se eu não me engano, meio-dia e meio. Mas a gente prefere não levar porque não ajuda muito, né? E outra que é muito pouca criança, né? É ruim, a gente entende que tem pessoas que não tem mesmo com quem deixar e tal. Mas no caso dele, agora você está em casa, é um esforço a mais por um benefício muito menor e por um desconforto maior dele, né? Então nesses dias a gente tem deixado ele aqui em casa. Então hoje é o jogo das quartas de final, Brasil e Bélgica, um super jogo, um jogaço. Tido como as duas melhores seleções, a Bélgica é melhor. A Bélgica em retrospecto é melhor, mas pegou adversários mais fracos. E se passar, segunda-feira, dia 9 de julho, é feriado da Revolução Constitucionalista Paulista. E dia 10, terça-feira, se passar hoje, mais um jogo, aí será semifinal contra o vencedor de França ou Uruguai, ou seja, não tem nada fácil desse lado, né? Nessas chaves de agora, né? Enfim. E o trânsito, mais uma vez vou falar, eu tenho que ficar me lembrando de exercitar minha paciência, porque não será fácil. Tem muito carro na rua, a volta então vai ser simplesmente infernal. O pessoal realmente perde a cabeça para este motivo que é jogo do Brasil, né? E todo mundo vai sair à 1 da tarde, eu não tenho dúvidas disso. E ainda é véspera de feriado, né? Já viu. Aqui tem que esperar, não dá para arriscar essa curvinha. Se eu arriscasse não haveria problema, mas vamos tentar aqui. Pronto, pelo menos saí dele, ele tem mais uma na frente. Vamos ver se o brother aqui é ágil e tem motor. Parece ser. Não precisa ter muito motor na descida não. Não esqueça a minha Calói, deixa eu explicar o que é isso. Minha infância, ela não teve notebooks, tablets, celulares, joguinhos eletrônicos, sequer teve muito pouco de videogames. Minha geração é a geração que inventou o videogame, né? Nesse conceito, né? Nesse contexto ainda mais brasileiro, né?
porque não era um brinquedo barato, popular e tranquilo, né? Então, meus primeiros contatos com videogame foi na casa do Clebão, meu vizinho, falecido vizinho, lá de Pirituba. Ele tinha um Atari e a gente às vezes passava a tarde inteira jogando na casa dele. Mas eu nunca tive, eu mesmo em casa, um videogame eu nunca tive. Mas eu tive confortos eletrônicos, sim. Mas não foram com a popularidade que eles têm hoje. Então um dos entretenimentos que eu mais gostava era gibi. Era gibi. Eu adorava Turma da Mônica. Eu li Turma da Mônica até mais de 30 anos de idade. Eu sempre gostei muito. Gostava de Homem-Aranha também, isso depois da adolescência. Mas Turma da Mônica sempre conviveu na minha vida, né? Então sempre tinha. Minha mãe, consciente sempre dessa coisa de incentivar a leitura, né? Sempre teve em casa gibi. O Mauro sempre gostou muito. O Mauro lia mais Disney e também super-heróis, né? Marvel, esse tipo de coisa. E eu era mais da Turma da Mônica. Horácio, adorava, sempre gostei muito do Horácio. Comprava almanacs no meu colegial, no meu... Vixe, eu li muito gibi, eu adoro gibi. Hoje eu não sei, hoje eu vejo algumas coisas. Claro, culturalmente teve que se adaptar, né? E tem alguma coisa também num contexto social que hoje é um pouquinho mais perigoso, alguma coisa da Turma da Mônica, mas muito pouco, tá? Piteco, Horácio, Chico Bento, Magali, enfim, todos, eu tinha almanaque de todos eles, né? Sempre tive bastante mesmo, sempre gostei bastante. Depois, mais quase adulto, adorava e era muito caro. Os gibis caros eram gibis importados. Não era importado, né? Era, na verdade, cultura importada, né? Que eram os gibis do Asterix e do Garfield. Caros pra caramba, eram livros praticamente, não eram gibis, né? Mas é maravilhoso, é maravilhoso. Nem sei onde foi parar. O Mauro deve ter alguma coisa lá. Até o Ivan já leu muito Asterix, né? É muito legal. Voltemos. Por que eu tô falando de gibi? Eu vou chegar no Não Esqueça Minha Calói, tá? Todo gibi, eu me lembro da minha infância que eu não tinha bicicleta. Eu tive uma Calóizinha, era uma das bicicletas mais populares que existiam. E bicicleta não era popular. Não era igual hoje que você encontra bicicleta no supermercado a R$ 120. Não era fácil ter uma bicicleta, não era fácil a mamãe da gente comprar uma bicicleta para nós. Mas ela comprou. O Mauro tinha uma Monarch Tigrão e eu tinha uma Calóizinha. A Calóizinha deteriorou, né? E durante muito tempo eu fiquei esperando, pedindo, tentando, torcendo, rezando para minha mãe conseguir comprar uma bicicleta para mim. Ela me comprou uma bicicleta quando eu tinha 14 anos. Quando eu passei de ano na 7ª série, que eu tive muita dificuldade na 7ª série na escola e consegui passar de ano. E ela comprou uma daquelas... A minha turma chamava de Calói 10, mas na verdade era uma Sprint 10, era um tipo diferente de Calói 10, era uma Calói 10 mais reforçada, né? Mas volto, porque a bicicleta, porque Calói é a marca de bicicleta. E os gibis tinham uma campanha que durou anos e anos e anos e anos. Era uma historinha no final, que era uma propaganda que provavelmente era bem cara da Calói. O Calói investia pesado, não tinha muita, né? Aqui no Brasil você tinha Calói e Monarch. Eram as bicicletas que existiam. Não existia o Xing Ling, não existia a super manufatura com pouca qualidade. Era tudo bicicleta de muito boa qualidade. Você tinha as barra forte, que eram Monarch, né? Enfim. E no fim dos gibis, desses que eu lia, sempre tinha a história do Não Esqueça Minha Calói. Então era uma criança, uma história em quadrinhos que mostrava uma criança que ensinava a gente a pedir a bicicleta.
a pedir a Calói. Então, sabia-se, olha só a cultura do momento, né? Isso é legal de contar. Sabia-se que não era um brinquedo barato, então o que a pessoa falava? É, você pode ganhar uma Calói de aniversário se você lembrar sempre no seu desaniversário. Seu desaniversário é o mesmo dia de aniversário, mas nos outros meses. Então eu faço aniversário em 6 de junho, 6 de julho, de agosto, de setembro, de outubro, de novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril e maio. São meus desaniversários. E nos meus desaniversários, eu fico cobrando meu pai. Era essa a historinha. Pai, não esqueça a minha Calói. Então você enchia a casa de bilhetinhos, falando pro papai, né, na história, pai, não esqueça a minha Calói, não esqueça a minha Calói. Tinha na televisão também. E eu cheguei a fazer, inclusive. E não adiantou muito. Mas, enfim. Sem. Eita. O que estão fazendo aqui? Isso é uma blitz. Vocês pararam. Ai, que bosta, velho. Não é uma blitz essa hora. Ah, bom. Ai, carro arrebentado ali. Não sei se era um carro oficial, mas era um carro ou de alguma empresa ou um carro oficial. Um carro de polícia, de rodoviária, alguma coisa assim. Não vi giroflex, então por isso que eu desconfio que possa ser também de uma empresa de segurança, enfim. E aí era isso, era a campanha do Não Esqueça Minha Calói que inventou o termo, não pegou, do desaniversário. No desaniversário você lembrava seus pais, não esqueça minha Calói. A ideia era que o pai guardasse um dinheirinho no dia do desaniversário, para que no aniversário tivesse dinheiro para comprar a Calói do moleque. É interessante, né? Outros tempos, outro contexto social, né? Hoje poderiam achar isso uma exploração da imagem da criança e papapá, corretamente, porque a gente evoluiu. Porque a sociedade evoluiu. Não aplique nem as críticas e nem os elogios ao tempo passado, porque o contexto era outro e a evolução mental das pessoas era outra. É muito importante que a gente tenha isso em mente. Eu assisti os Trapalhões. Os Trapalhões sempre foi uma droga. Sempre foi muito ruim. Os Trapalhões era um programa que deseducava a criança. Mas ele não tinha compromisso de educação, porque naquele contexto ninguém era educado pela televisão. E hoje é. Por isso que hoje você se preocupa e hoje não se aprova um programa como era os Trapalhões. Entre outros. Os Trapalhões era clássico. Os Trapalhões era clássico. Às 7 da noite, na verdade a Globo tinha um domingo só para criança. O domingo da Globo tinha seriados, aqueles seriados meio doidos, Manimal, era um cara que se transformava em animal. Tinha O Homem do Fundo do Mar. Tá certo, hein, Chevetinho? Tá certíssimo. E depois tinha desenho, a tarde inteira desenho. Scooby-Doo, Tutubarão, o domingo era desenho na Rede Globo. Daqui a pouco eu continuo.
O domingo, meu domingo, meus deliciosos domingos dessa época que eu me lembro, vividos na rua Doutor Inácio Proença de Gouveia, número 533A, na Casa Verde. Meu domingo tinha gosto de macarrão, salada de maionese com a maionese feita pela minha mãe, maionese caseira, bife à milanesa. Mano, eu sinto o cheiro disso. A gente, alguma criança junto, algum vizinho, alguma coisa assim. Esse era o gosto do meu domingo, esse era o cheiro do meu domingo. É realmente um trânsito pesado, mais pesado do que o normal em todos os trechos. Você vai fazer o quê? Caramba. E depois de toda essa sessão desenho, filmes, desenhos e aventuras, você tinha os Trapalhões às 7 da noite. Das 7 às 8 da noite. O desenhinho, totalmente, tudo era incorreto nos Trapalhões. O desenhinho de abertura era incorreto. Era uma janelinha onde parecia ser o corpo de uma mulher dançando, quando um dos Trapalhões abria, era uma vaca. Sabe? Era tudo errado. Mas, cara, era só diversão. Didi Mocó, Sorrisal, Colesterol, Novalgina, Mufunfa. Era o pilantra, era o brasileiro pilantra. Era o Macunaíma, era o anti-herói. Mussum era um bêbado, era um cara que exaltava a cachaça, a pinga, o mé, como ele falava. Zacarias era um estereótipo afeminado, mas assim, um estereótipo ruim, mal feito. E o Dedé era, provavelmente a ideia inicial era do Dedé ser o galanzinho, aquele que não era esperto e não era bobo. Era mais bobo, porque todos eram bobos perto do Didi, né? Perto do cearense malandro. Agora, nós não éramos educados por aquilo, nós não aprendíamos a fazer sacanagem com aquilo, porque existia um contexto social de que na televisão era só televisão, quem me educava era minha mãe. Sério mesmo, bro? Vamos fazer um passeio turístico? Tá bom, né? Beleza? Veio essa recordação enorme inteira. Um dia eu te levo lá, filho. Eu queria te levar lá. Queria te levar na Vila Sabrina. Não sei se quando você tá vendo isso, se eu já te levei, né? Se eu conseguir te levar. Espero que eu te leve. Te leve na rua Alto Taquari 126. Essa você já passou por lá. Mas você não sabe. Você não lembra. Te leve na rua Estela. Te leve na Alfredo Egídio de Souza, não, Eduardo de Souza Aranha, é um dos Souza Aranhas, que é ali, ó, a gente vai passar por ela daqui a pouco. Te leve na rua Yamato, te leve na rua Taiovinha, eu acho que é Taiovinha. Os lugares onde eu morei, pelo menos um pouquinho, tá bom? Quero tentar fazer isso. Foi gostoso agora. Nossa, me veio o clima e o cheiro da minha infância aos 8 anos de idade, 9 anos de idade, que foi ali no bairro da Casa Verde. Uma infância muito saudável. Meus medos, minhas incertezas, minhas ignorâncias, as pessoas que passaram pela nossa vida, a empregada Ana, a amiga da minha mãe, a Cleide, os vizinhos, a dona Zenaide, o seu João e os seus filhos. Foi muito bacana. Deixa eu contar uma coisa aqui, saindo desse ritmo gostoso e entrando num ritmo nada gostoso. Realmente é assim, né? Polícia Federal deflagrou desde ontem alguma coisa que está implodindo o Ministério do Trabalho. E o negócio está pegando. Já rodou ministro de novo e bases aliadas bem fortes.
tá implodindo o Ministério do Trabalho lá, muita gente poderosa rodando. Não sei se já cheguei a comentar aqui, mas se você pegar a cronologia, você vai encontrar em algum momento a novela da filha do Roberto Jefferson, Cristiane Brasil. É assim, o PTB tá na base aliada, é um partido corrupto. Ele não é agora porque é do Temer. Ele era quando era base aliada do Lula, da Dilma e do Fernando Henrique, tá? Isso é o PTB. Um dos. Igual o PP, igual o PT, igual o PMDB, igual o PSDB, igual o PFL, que agora é Democratas, e assim por diante. Tá? É um governo corrupto. E a Cristiane Brasil foi impedida, não chegou a assumir, porque assim, o PTB tem o Ministério do Trabalho, Roberto Jefferson é o presidente do PTB, Roberto Jefferson, que ainda algumas pessoas consideram um herói nacional, ou se veste de herói nacional e alguém acredita nele, por ter denunciado o esquema do mensalão. Roberto Jefferson, meu amigo, deixa pra lá, eu não vou falar sobre mensalão hoje aqui. E eles tentam emplacar aí os seus ministros, a sua turma no Ministério do Trabalho, e o Ministério do Trabalho é uma sujeira só. E o PTB é uma sujeira só, como são todos, né? Mas, e o imbróglio levou ao Supremo, impedir a posse da ministra e tudo. Aí vieram vídeos verdadeiros e mal colocados dela, e aí vieram informações erradas e mentirosas e simplesmente vazias sobre ela. Enfim, aquela novela toda que um povo como o brasileiro sabe apimentar muito bem, né? E, enfim, ministro do Trabalho Nomura, se eu não me engano, Roberto Nomura, alguma coisa assim, já foi afastado desde ontem. A suspeita é de entrega de licença, de aprovação de licença para sindicatos no Mato Grosso, enfim. É isso, cara. Agora, com a nova lei trabalhista, com essa questão da contribuição sindical não ser mais obrigatória, ser apenas com manifesta aprovação do funcionário, a brincadeira acabou. Mas durante muitas e muitas décadas, o ter um sindicato, participar de um sindicato, ser um sindicato, representa muita grana. É obrigatório você dar um dia do seu salário. De contribuição, né? Isso é muita grana. Quando você consegue enquadrar uma categoria naquele sindicato, você tem uma receita fixa, básica, tranquilíssima, tá? Daí você ter pessoas ligadas à política e pagando propina e fazendo incorreções para criar categorias sindicais e sindicatos específicos, principalmente nos pequenos centros, né? Nos lugares onde a fiscalização é menor. E aí, meu amigo, isso não é de agora, isso não foi, o PTB não inventou no governo Temer. O problema é que esse governo é um governo completamente corrupto. Na pior das hipóteses, você poderia falar que toda a linha de governo da Dilma era uma linha corrupta. Mas você não podia falar que a Dilma era uma pessoa corrupta. Não há nenhum indício, nada que indique que a Dilma tenha recebido qualquer coisa de algum lugar. Ela é uma figura tosca, ela é uma administradora ruim, ela é uma intermediadora ruim. Ponto. Ela é uma comunicadora péssima. É um motão, mas é feia pra cacete, né? É Cardan ainda, né?
Deve ser até automática, não deve ter embreagem. É um motão, mas é feia demais. Aceitaria sem dúvida alguma e passaria a dizer que é bonita. Bonita é a minha aqui, ó. Fofa. Tem gente que acha horrível. Agora, ela não é corrupta, não é desonesta. Ponto. E isso, provem, tentem. Não vão conseguir, é perda de tempo e vocês sabem disso. Você acha que não procuraram? Você acha que não? Quando a Polícia Federal tem todo o objetivo básico de tirar essa linha política do Brasil e colocar uma linha conservadora no governo do Brasil? Né? Enfim, voltemos. Mas Michel Temer é corrupto. Esse é o problema. Ao Google, Street View. Será que eu consigo aparecer? Está ele filmando as ruas aí de novo. Esse trabalho deve ser um trabalho legal pra caramba, né? Andar. Mas deve entrar em cada quebrada, mano. Sabe, é completamente corrupto. É errado mesmo, em todos os seus aspectos. E é mais uma. Ele precisa do PTB como base governista e não consegue se desvencilhar. E não tem nada que preste no PTB. Nada. A linha toda deles é daquele trabalhismo disfarçado, que na verdade é um trabalhismo criado muito anteriormente para proteger os empresários, para proteger o empregador e não o empregado. Não é um partido trabalhista no contexto de defesa dos trabalhadores, como é o PT, Partido dos Trabalhadores, em ideologia, tá? E eu sei que os caras estão enrascados. Tem deputado grande da base governista, Marqueselli, deputados grandes, ministros, muita gente envolvida, muita coisa pesada. E mais uma vez, não tem importância, nunca tem importância. Para a população, o que eu falo é isso, para a população. É até legal acontecer isso nessa época de Jogo do Brasil, de Copa do Mundo fervendo, justamente porque dá uma embaçada, né? É mais fácil é muita informação, então o pessoal não grava essas coisas. Próxima eleição o cara tá aí. Pouca gente vai se lembrar. Espero que se lembre. E é engraçado ver as defesas dos caras em relação aos assuntos. Eu tô sendo indiciado por suspeita. Eu vou provar minha inocência e tal. E nesse aspecto, então a Polícia Federal tá fazendo errado. Tem um ex-presidente preso por suspeita, tá? Vamos deixar isso claro. E se você tem um pouquinho de vergonha na cara, você volta lá atrás e veja o que eu falo sobre o presidente, sobre a sua corrupção, tá? Eu não defendo esse presidente nem nenhum. Fechou? Beijo do gordo.